Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versos 13 a 17. 13 a 17. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Amém. Nós vamos meditar sobre o tema a gloriosa salvação dos eleitos de Deus. Se vocês perceberam, o apóstolo Paulo está fazendo aqui um grande contraste com o que disse no texto anterior e o que vai falar doravante. E se você notar, voltando uma página aí da sua Bíblia, no capítulo 2, dos versos 10 a 12, ele estava falando sobre os seguidores do anticristo. Agora, a partir do versículo 13, você vai notar uma adversativa aí, entretanto, porém, todavia, mais, ele vai falar sobre os seguidores de Cristo. Enquanto os seguidores do anticristo perecem, os seguidores de Cristo são salvos. Enquanto os seguidores do anticristo são enganados, dando crédito à mentira, não crendo, portanto, na verdade, os seguidores de Cristo deleitam-se na verdade. Enquanto os seguidores do anticristo se deleitam na injustiça, os seguidores de Cristo são santificados pela verdade. Enquanto os seguidores do anticristo aguardam a condenação, os seguidores de Cristo aguardam a herança eterna e bendita entesourada para os filhos de Deus. Enquanto os seguidores do anticristo rumam para a perdição eterna, os seguidores de Cristo, escolhidos por Deus desde toda a eternidade, avançam para alcançarem a glória de Cristo. Então você vai perceber que esses dois textos estão fazendo um contraste entre os que seguiram o anticristo e os que estão seguindo a Cristo. Obviamente o apóstolo Paulo deixa de lado a questão da profecia e começa a partir para um lado prático da vida cristã. E desta forma, o apóstolo Paulo ainda está trabalhando o encorajamento dos crentes diante da pergunta deles: como é que nós vamos ficar quando Jesus voltar? Quando o juízo final se estabelecer? E Paulo começa a renovar a esperança, a alegria e a convicção daqueles crentes, mostrando a eles que no dia final, no dia do juízo, na segunda vinda de Cristo, vai existir uma grande separação do joio do trigo, onde os bodes serão separados das ovelhas. E aqueles que seguiram as pegadas do anticristo sofrerão penalidade de eterna destruição, enquanto os seguidores do Cordeiro entrarão na posse do reino. É muito importante, irmãos, entender isso aqui. Você está diante de um quadro de duas igrejas no tempo do fim. Porque você notou no capítulo 2, a partir do verso 3, que o tempo do fim vai ser um tempo de apostasia, de rebelião. E a rebelião vai ser tal que vai ter clima para surgir o homem da ilegalidade, o homem que não vai ter lei,
que não vai estar debaixo de lei, que não vai ter controle ou não vai ser controlado por lei. Aqueles que deram crédito à mentira serão enganados. E você percebe que sempre que há um engano intelectual, mental, conceitual, há um desvio comportamental. É por isso que a ira de Deus se manifesta contra a impiedade e depois contra a perversão. Porque primeiro as pessoas se desviam na doutrina, depois se desviam na ética. Primeiro as pessoas se afastam da verdade, depois as pessoas se deleitam na injustiça. É por isso que estudar doutrina é tão importante. É por isso que expor a palavra é tão importante. É por isso que lançar as bases é tão importante. Porque quando você tem a verdade, você tem base para a vida, base para a ética, base para o comportamento. E é exatamente isso que Paulo está fazendo neste momento. Você vai notar então duas igrejas, a igreja apóstata e a igreja de Cristo. A noiva do Cordeiro de um lado, a meretriz do outro. Os seguidores de Cristo de um lado, os seguidores do anticristo do outro lado. Uns caminhando para a condenação, outros caminhando para a glória de Cristo. Uns perecendo, outros entrando na bem-aventurança eterna. Agora Paulo vai, neste capítulo então, no texto lido, ele vai descrever para nós esta salvação, que os réprobos rejeitaram. Mas Paulo vai revelar para nós essa salvação, que os eleitos de Deus abraçaram e nela se deleitam. Alguns pontos aqui então que eu quero destacar para a nossa meditação. Com a sua Bíblia aberta, acompanhe por favor. Primeira coisa que Paulo vai tratar nesta hora é sobre a origem da salvação. Olha comigo o verso 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Paulo volta à sua tônica de ser um homem encorajador. Como isso é bonito no apóstolo Paulo. Paulo não tinha nenhum milindre, Paulo não tinha nenhum constrangimento de dar graças a Deus pela vida dos crentes e de dizer isso para eles. De elogiar os crentes e de falar isso para eles. Quantas vezes nós temos tanta dificuldade de dizer para as pessoas aquilo que nós acreditamos acerca dela? Às vezes, nós falamos até, não para a pessoa. E muitas vezes, nos funerais, então, a gente cobre o defunto de flores e ornamenta a cerimônia fúnebre de muitos elogios, quando a pessoa não pode ouvir sequer uma palavra a mais da nossa boca. Paulo não deixou para depois para elogiar os crentes. Ele está dando graças a Deus por esses crentes. E ele vem fazendo isso desde o começo da sua primeira carta. E ele continua dando graças a Deus por aqueles irmãos, dizendo que ele estava grato a Deus pela vida deles, porque eles eram amados de Deus. E agora ele começa a falar sobre a salvação desses crentes. E ele tece aqui alguns pontos que eu quero destacar. A primeira coisa que Paulo vai dizer aí, irmãos, é sobre a eleição divina. E sobre a eleição ele diz que a eleição é uma verdade revelada e não uma especulação teológica. Notem vocês, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Há muitos pregadores que têm constrangimento e até mesmo temor de falar sobre a doutrina da eleição. E eu preciso afirmar com toda alegria e com toda segurança e com profundo senso de devoção que a doutrina da eleição não é especulação humana, mas é revelação divina. Nós podemos até rejeitar essa doutrina, mas nós não podemos retirá-la da Bíblia.
É claro que nós não deveríamos entrar no campo da especulação inútil acerca da soberania de Deus contraposta à responsabilidade humana, porque estas duas verdades não estão se contrapondo na Bíblia. Elas não são mutuamente exclusivas. Soberania de Deus e liberdade humana são duas paralelas que caminham rumo à eternidade. Ao mesmo tempo que Deus é soberano, que Deus escolhe soberanamente, a mesma Bíblia diz que o homem também é responsável por suas decisões. A verdade incontroversa da Bíblia é que é Deus quem nos escolhe, não nós a Ele. Não fostes vós que me escolhestes a mim, disse Jesus. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. A Bíblia diz que não somos nós quem damos início a esse processo de uma relação de amor. Diz o apóstolo João que Deus nos amou primeiro. O nosso amor por Deus é uma resposta ao amor de Deus por nós. É um refluxo do próprio fluxo do amor de Deus por nós. Na verdade, Paulo diz em 2 Coríntios, tudo provém de Deus. E Jonas vai dizer no seu livro, capítulo 2, versículo 9, que a salvação pertence a Deus. Se você quiser conhecer um pouquinho sobre esta gloriosa doutrina, leia um livreto, na verdade foi um sermão de Charles Haddon Spurgeon, pregador batista do século XIX. E Spurgeon dizia o seguinte, que quando ele examinava a doutrina da eleição, ele encontrava essa doutrina nos pais da igreja. Ele encontrava essa doutrina nos mártires. Ele encontrava essa doutrina nos pré-reformadores. Ele encontrava essa doutrina nos reformadores. Ele encontrava esta doutrina nos avivalistas, nos evangelistas, nos missionários. E ele então começa a descrever neste livro dele, A Eleição, dizendo o seguinte: se eu fizer uma viagem e uma peregrinação rumo ao passado, dizia ele, contemplo então pai da igreja após pai da igreja, confessor após confessor, mártir após mártir, levantarem-se e virem a apertar a minha mão. Mas, diz ele, se eu prosseguir, acreditando que o homem é quem escolhe a Deus, que o homem tem livre-arbítrio e que ele tem poder em si mesmo de escolher ou não a graça de Deus por si mesmo, diz Spurgeon, então terei que fazer uma viagem solitária ao passado. Aqui, ali ou acolá, alguém se levantará para apertar minha mão. Mas este alguém não tem substância bíblica, não tem firmeza doutrinária. Mas se eu crer na doutrina da escolha divina, ele disse, então eu terei uma nuvem de uma grande multidão de irmãos que confessam a mesma verdade, que defendem a mesma verdade e que fazem parte da religião da própria Igreja de Deus. Não é especulação, é revelação divina. Segundo lugar, a eleição é uma decisão eterna de Deus e não uma escolha temporal do homem. Deus os escolheu desde o princípio para a salvação. Notem isso. O que é esse princípio? E mais uma vez, é Spurgeon quem vai nos ajudar a entender esse princípio quando ele escreve o seguinte: enquanto não recuarmos até o tempo em que o universo inteiro dormia na mente de Deus, como algo que ainda não havia nascido, enquanto não penetrarmos na eternidade, onde Deus, o Criador, vivia solitário. E preste atenção aqui, deixa eu abrir um parênteses aqui, por favor. Por favor. Se você ler o livro A Soberania de Deus, de Augusto Pink, A.W. Pink, que foi um dos grandes teólogos reformados, um homem de Deus, ele fala num capítulo lá sobre a solidão de Deus. Mas hoje, Augusto Cury escreveu um livro sobre o Pai Nosso, e esse livro é perigoso.
tem algumas coisas dele boas, mas esse não é bom. E eu vou explicar por quê. Porque nesse livro de Augusto Cury, ele fala da solidão de Deus de uma maneira que Pink não falou, e nem a Bíblia fala. Nesse livro, Cury disse que Deus é um ser incompleto em si mesmo. E que Deus precisou criar para que ele então fosse Deus. Que Deus é dependente do que criou para ele ser Deus. Isso não é bíblico. Isso não está correto. Deus é um ser completo em si mesmo. Se Deus não tivesse criado os céus e a terra, ele seria Deus perfeito, completo em si mesmo. Deus não depende de nada, nem de ninguém para ser Deus. Deus não é contingente. Então, quando na eternidade nada existia, ninguém existia, só Deus existia, muito antes das criaturas vivas terem vindo à existência, Deus, somente Deus, tomou uma decisão de escolher você e a mim para a salvação. Isso transcende a nossa percepção humana? Transcende. Mas essa é a verdade cristalina da Escritura. Desde o princípio. Na linguagem de Timóteo, de Paulo a Timóteo, capítulo 2, capítulo 1, versículo 9, Paulo diz que Deus nos escolheu antes dos tempos eternos. Na linguagem de Efésios 1,4, Paulo diz que ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Por isso, irmãos, eu creio que o propósito de Paulo em escrever isso é mostrar para a igreja, encorajar a igreja a dizer o seguinte: se este plano foi traçado na eternidade, então este plano não pode ser mudado. Este plano é absolutamente vitorioso e inalterado. Aliás, ninguém pode jamais eleger a si mesmo. Aliás, nem sequer poderíamos começar a buscar a Deus se Deus não tivesse nos buscado primeiro. Temos que concordar com a linguagem de Lucas 15, na palavra do pródigo que volta para casa, e não é do pródigo, é do pai do pródigo. Este meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. Foi Ele quem nos procurou. Foi Ele em que nos ressuscitou e nos tirou da morte para a vida. Terceiro lugar, a eleição é um decreto incondicional de Deus e não um merecimento humano. Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação. Se é desde o princípio, você e eu não tínhamos nascido ainda quando Deus nos escolheu. Você não tinha méritos, nem virtudes, nem nada que pudesse atrair o amor de Deus. Então vamos entender isso. Em primeiro lugar, vendo esse ponto aí, Deus não nos escolheu porque merecíamos ser salvos. Aliás, Deus nos escolheu apesar de sermos pecadores, e aqui eu vou explicar por quê. Embora a ordem na Bíblia não é cronológica, é antológica, mas todo o contexto que você vai perceber é que Deus amou pecadores. Deus escolheu você não pelos méritos que você tem, mas apesar dos méritos que você não tem. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não fomos salvos por causa da nossa justiça, fomos salvos por causa da sua misericórdia. Em segundo lugar, Deus não nos escolheu porque previu que nós iríamos crer em Cristo. Aliás, se você examinar a questão do contraste entre calvinismo e arminianismo, a diferença está aqui. Não é que a linha arminiana não creia na eleição. Ela crê na eleição condicional. Ela crê, por exemplo, que Deus elege aqueles que creem. Então, se você crê, Deus elege. Mas a Bíblia diz o contrário disso. A Bíblia diz o seguinte: que Deus não escolheu a você e a mim porque nós cremos. A Bíblia diz que nós cremos porque Deus nos escolheu.
De tal maneira que a fé não é a mãe da eleição, a fé é filha da eleição. Lá em Atos 13:48 diz: todos quantos haviam sido destinados para a vida eterna, creram. Não diz o texto que todos os que creram foram destinados para a vida eterna, embora isso é um fato. Mas a verdade que Paulo destaca, a verdade que está lá em Atos 13:48, é que todos que tinham sido destinados para a vida eterna, creram. Terceiro lugar, Deus não nos escolheu porque Ele viu em nós boas obras, mas Deus nos escolheu para as boas obras. Nós somos criados em Cristo para as boas obras. Efésios 2:10. De tal maneira que as boas obras não são a causa, as boas obras são a consequência da eleição. Finalmente, Deus nos escolheu não por causa da nossa santidade. Deus nos escolheu para a santidade. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos. Ele não nos escolheu por sermos parecidos com Jesus, mas para sermos transformados à imagem de Jesus. A graça é o solo onde está plantada a bendita semente da eleição, e graça é um dom imerecido. Quarto lugar, a eleição divina é pessoal e não coletiva. Aqui eu quero ser muito breve. Há alguns estudiosos que dizem que Deus escolheu nações e não pessoas. E a Bíblia não fala de eleição de nações, a Bíblia fala de eleição de indivíduos. Por isso Paulo diz: Deus vos escolheu desde o princípio. E ele não está falando a igreja propriamente dita como um todo, ele está falando de cada indivíduo que pertence à igreja de Tessalônica. Em outras palavras, Deus não salva grupos, Deus não salva em massa, Deus salva individualmente cada pessoa. Por isso Jesus Cristo diz para Nicodemos: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quinto lugar, a eleição divina é para salvação e não para privilégios especiais. Essa é outra forma de algumas pessoas entenderem a eleição. Deus elege algumas pessoas para alguns privilégios especiais, ou para alguns privilégios eclesiásticos, ou alguns privilégios, por exemplo, de destaque de liderança numa nação, como tinha escolhido profetas, como tinha escolhido reis, como tinha escolhido sacerdotes. Mas a Bíblia é clara: Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, e não apenas para privilégios temporais. Sexto lugar, aqui é um ponto importantíssimo: a eleição não estimula o relaxamento moral, mas é mediante a santificação do Espírito e fé na verdade. Vamos entender. Talvez a maior crítica que as pessoas fazem à doutrina da eleição é esta: eu não gosto da doutrina da eleição, dizem as pessoas. E quem crê nessa doutrina acaba se relaxando, acaba cruzando os braços, acaba vivendo uma vida medíocre, acaba vivendo uma vida de comodidade espiritual. Irmãos amados, em lugar nenhum da Bíblia nós encontramos espaço para se chegar a esta conclusão. Paulo está afirmando que a eleição, a escolha divina é não por causa. Ou seja, nós não fomos escolhidos por causa da santificação e fé na verdade. Mas nós somos escolhidos pela santificação e fé na verdade. Vamos entender esses dois pontos. Vamos olhar o que é a santificação do Espírito. O que Paulo está querendo dizer com isso? Deus nos escolheu e nos salvou do pecado e não no pecado. Deus nos escolheu para sermos santos e não para vivermos na prática da iniquidade. Então isso significa o seguinte: quando uma pessoa pensa que ela está eleita, pensa que ela é eleita, mas ao mesmo tempo esta pessoa está vivendo na iniquidade, ela está desta forma arruinando a si mesma, por perverter a doutrina da eleição. E desta forma,
Estas pessoas que se dizem eleitas e ao mesmo tempo vivem na prática do pecado, estão transformando a verdade de Deus em mentira. E estão transformando mais o nutritivo pão do céu no mais letal veneno. Porque a palavra de Deus é categórica. Deus nos escolheu pela santificação do Espírito. De tal maneira que nenhuma pessoa tem o direito de se pensar, ou pensar que ela está salva ou eleita, a não ser que ela busque santidade. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Mas Paulo diz que também nós precisamos entender que a eleição é mediante a fé na verdade. Ou seja, ninguém pode ser salvo, irmãos, sem o Evangelho. Verdade aqui é o Evangelho, é o conteúdo do Evangelho. Ninguém pode entrar no céu a não ser que creia em Cristo. Ninguém pode ser salvo, ser justificado, a não ser que receba esta boa nova da salvação em Cristo, a fé na verdade. Daí, irmãos, o cristianismo enfrenta uma situação que no mundo de hoje está complicadíssima, da exclusividade. Isso está na contramão do espírito pós-moderno. Porque o espírito pós-moderno entende o seguinte, que você deve olhar para a religião do ponto de vista das religiões comparadas. Eu olho o que tem de bom no budismo, eu olho o que tem de bom no hinduísmo, eu olho o que tem de bom no maometismo, eu olho o que tem de bom no romanismo, eu olho o que tem de bom no espiritismo, e eu então não posso impor a minha religião e nem achar que a minha religião é a única que está certa. Isso seria deselegante, isso seria proselitismo. E é nesse entendimento que hoje, nos países cosmopolitas, ou seja, nos países onde você tem o mundo inteiro representado, como está acontecendo hoje em alguns países da Europa, nos Estados Unidos e no Canadá, onde você vai para uma sala de aula, seu filho vai estudar numa sala de aula, e tem na mesma sala de aula 4, 5, 6, 7 nacionalidades ali na mesma sala. Que Deus eu vou invocar ali? Se eu invocar o meu Deus, eu vou ferir o meu coleguinha. Por essa razão, algumas autoridades disseram que não podemos fazer a oração do Pai Nosso mais na escola. Está proibido. Então, nós percebemos um fato. O Evangelho é uma verdade única e absoluta. Não há salvação fora de Jesus. Por mais que isso possa parecer estranho aos ouvidos pós-modernos, por mais que isso possa parecer uma política que não esteja tão bem polida para o homem contemporâneo, mas a verdade de Deus prevalece. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Não há salvação fora de Jesus. Deus escolhe para a salvação pela santificação do Espírito e a fé na verdade. Queridos irmãos, talvez alguém possa pensar assim: e se eu não for um eleito, o que eu vou fazer? Eu quero tanto ser salvo, mas e se eu não for um eleito? Bom, eu creio no Evangelho, mas e se Deus não me escolheu, como é que vai ser? Eu gosto daquilo que Charles Spurgeon afirma. Qualquer pessoa que confia na verdade de Deus, que confia em Jesus Cristo, é uma pessoa eleita. Spurgeon diz o seguinte: alguém pode perguntar assim: mas eu queria ser salvo e Deus não me escolheu. E Spurgeon perguntaria, ele faz isso no seu livro: você deseja ser uma pessoa santa? Se a pessoa responder, sim, eu desejo ser uma pessoa santa, então você é uma pessoa eleita. Porque ninguém deseja santidade a não ser que seja um eleito de Deus. Não, eu não quero ser santo. Então por que você quer ser eleito? Notem vocês que os seguidores do anticristo deleitam-se na injustiça. Leram isso aí? Lembram que nós lemos isso aí? Capítulo 2, versículo 12. Que os seguidores do anticristo deleitaram-se com a injustiça. Não tem nada mais estranho para o incrédulo do que a santidade. Falar em santidade para ele, você está falando em coisa estranha? Falar em ser santo é alguma coisa absurda. Amar a santidade é uma coisa absurda. Deleitar-se nas coisas de Deus é uma coisa sem propósito para ele. Então, para uma pessoa não convertida, o céu deve ser um lugar muito desagradável.
porque tudo que está no céu desagrada a ele. É por isso que no dia do juízo, a Bíblia diz, continue justo, fazendo justiça, e continue injusto, sendo injusto. Simplesmente vai lavrar a sentença, fique como você está. Agora, vamos entender outra coisa para concluir esse ponto. A soberania de Deus na escolha não anula a responsabilidade do homem de crer. E talvez você pergunte, mas como nós vamos entender isso? Talvez a gente não entenda mesmo. É por isso que é revelação. O que a Bíblia diz é que o mesmo Deus que escolhe dá uma ordem, arrependa-se e creia. De tal maneira que nós não podemos nem sobrecarregar a verdade de que Deus é soberano e exclui a responsabilidade do homem de se arrepender e crer e buscar a santidade. E nem nós podemos dar toda a ênfase na responsabilidade humana sem deixar de entender que a ação é divina. Porque se santificação do Espírito fala do lado de Deus, fé na verdade fala do lado do homem. Mesmo entendendo nós que a fé é dom de Deus e é Deus quem opera em nós tanto querer quanto realizar. Mas quando você se arrepende, você está na plenitude das suas faculdades e você não foi levado com a corda no pescoço, com a espada na barriga, fazendo uma coisa que você não quer fazer. Você faz voluntariamente, com todo o seu ser, com toda a sua iniciativa, com toda a sua plenitude de entendimento. Você se arrepende e você crê, embora sabendo que Deus já está agindo em você para fazer isso. Segunda coisa que Paulo vai nos mostrar, irmãos, depois do início da salvação, a origem da salvação é o propósito da salvação. Olha comigo o verso 14. Para o que também vos chamou mediante o nosso evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo agora vai tratar do propósito para o qual fomos eleitos. Fomos alcançados pela salvação. Duas coisas eu chamo a sua atenção. Primeiro, Deus nos chama para a salvação pelo Evangelho. Olha aí. Para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho. Quando Paulo diz o nosso Evangelho, Paulo tem tanta intimidade com o Evangelho e se apropria tanto do Evangelho que ele o adjetiva nosso Evangelho. Em outros termos, ele usa meu Evangelho. Mas o ponto que eu quero focar é o seguinte: as pessoas são chamadas para a salvação pelo Evangelho, pela pregação. A fé não é de todos. Olha aí comigo, capítulo 3 dessa carta, versículo 2. Só viram uma página aí. Não, está na mesma página. 3:2. Para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Lá em Tito 1, Paulo vai dizer que a fé é dos eleitos. E agora Paulo está dizendo que a fé vem pelo ouvir. Lá em Romanos, Paulo revela isso, 10:17. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E aqui Paulo está dizendo que Deus chama para a salvação pelo Evangelho. Ou seja, quando alguém ouve o Evangelho, o Espírito Santo age neste coração e acontece aquilo que nós chamamos de uma chamada eficaz, de uma vocação irresistível. Tem uma coisa bonita. O que acontece? Você nasce da divina semente. Você escuta o Evangelho, você estava morto, você estava cego, você estava endurecido, mas a Bíblia diz que este Evangelho é uma semente. Está lá escrito no Evangelho de Lucas, na parábola da semente, que esta palavra é uma semente que tem vida em si mesmo. Você joga ela na terra, de repente você vê ela está sepultada, está escondida. Daqui a 3 dias você volta lá, ela arrebentou a sepultura e vai brotando por si mesma. Daqui a pouco você olha, ela tem flor. Daqui a pouco você olha, ela tem fruto. Daqui a pouco você pode passar a foice e ceifar. Porque ela age por si mesma. Ela tem poder em si mesma. Esta é a bendita palavra de Deus, irmãos. Se a igreja entendesse essa bendita verdade, diz a Bíblia, abra a tua boca e a encherei. Prega esta palavra.
prega esta palavra, Paulo diz que eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de tudo que crê. Não é o seu argumento, não é o seu raciocínio, não é a sua metodologia, não é o seu conhecimento, não é a beleza da sua retórica, é o poder desta palavra, deste Evangelho, que é o instrumento que Deus usa para chamar as pessoas para a salvação. Agora, note segundo lugar, que Deus nos chama para a salvação, para alcançarmos a glória de Cristo. Versículo final aí do 14. Para alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja você então, que Deus chama você pelo Evangelho, e aqui uma outra coisa importante, que a doutrina da eleição não desencoraja você a evangelizar. Essa talvez seja a maior crítica que os opositores da doutrina da eleição levantam. Se Deus já tem os seus eleitos, para que pregar? A mesma coisa que fizeram com William Carey. Quando William Carey estava reunido com a sua igreja, desejando ir para as missões, para a Índia, levantou-se um pastor já idoso e disse: ô jovem, se Deus quiser salvar os pagãos, Ele não precisa de você. Ele salvará independentemente dos seus esforços. Entretanto, a Bíblia diz que Deus chama pelo Evangelho. O fato de Deus ter escolhido o fim, a salvação, não anula o fato de que Deus também escolheu o meio para alcançar esse fim, que é o Evangelho. Então Deus determinou salvar, mas também Deus determinou salvar pela pregação. Então quando a igreja não prega, ela não alcança os frutos. E aí a gente vive até uma contradição. Porque aquelas igrejas que mais colhem os frutos, às vezes são aquelas igrejas que nem creem na doutrina da eleição, mas estão pregando. E sempre que a igreja prega, tem fruto, tem resultado, porque a palavra de Deus não volta vazia. E para que Deus salva? Para que as pessoas experimentem a glória de Cristo. A glória de Cristo. O céu, o paraíso, o lar, a mansão celeste, a vida celestial, a bem-aventurança eterna. Notem isso, irmãos, que a salvação não tem apenas uma dimensão contemporânea, atual, temporal, terrena, de melhorar a qualidade da vida da pessoa mudar a sua vida, ser o melhor filho, o melhor pai, o melhor esposo, o melhor marido, o melhor cidadão, o melhor crente, uma pessoa de vida mudada aqui e agora, mas a salvação tem uma transcendência. Deus salva você para levar você para a glória, para mostrar para você aquilo que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nem jamais subiu ao coração do homem. Esta dimensão eterna, gloriosa, inefável, é que está incluída a questão da salvação. Terceiro ponto, o dever da salvação. Olha comigo, versículo 15. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Note o contraste outra vez, porque, na verdade, você pegar o capítulo 2, versículo 10, os seguidores do anticristo estão perecendo porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Eles foram entregues à operação do erro. Eles deram crédito à mentira. E eles amaram e deleitaram-se na injustiça. Então o que estava acontecendo? Os seguidores do anticristo se desviaram, se apostataram, não ficaram firmes. Agora Paulo escreve para a igreja: fiquem firmes. Fiquem firmes. No mundo em que as pessoas estão abrindo mão de valores, de princípios, da doutrina, da verdade, fiquem firmes, fiquem sólidos. A salvação é para aqueles que são fiéis até a morte. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Mas olhem uma coisa. Paulo diz outra coisa que eles precisavam fazer. Precisavam guardar as tradições recebidas. O que seriam essas tradições aí? Essa palavra é uma palavra complicada para nós. Até porque a gente tem aí a doutrina romana que coloca a tradição no mesmo nível da Bíblia. E, de certa forma, coloca a tradição acima da Bíblia. Porque quando a tradição diz uma coisa, a Bíblia diz outra, eles ficam com a tradição. E a tradição aí, como os escritos eclesiásticos, as decisões conciliares,
da igreja. Será que é isso que Paulo está falando? Que tradições são essas aqui? Será que são as decisões dos concílios das igrejas? Será que são os costumes dos antigos? Será que são aquelas culturas e subculturas evangeliqueis que as pessoas vão recebendo de geração em geração? Não, absolutamente não é isso que Paulo está falando. Nem Paulo está falando destas interpretações da palavra de Deus, por exemplo, que os fariseus e escribas tiveram e que Jesus Cristo rechaçou. O que é que os fariseus e escribas fizeram? Pegaram a lei de Deus, esticaram a lei de Deus, começaram a interpretar a lei de Deus. Sobre o sábado, por exemplo, tinha 39 maneiras de uma pessoa quebrar o sábado. Então não pode fazer isso, não pode andar mais do que um dia de sábado, um tiro de pedra, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, não pode fazer aquilo outro. Então eles criaram uma série de jurisprudências sobre a lei de Deus, fizeram aquele pacote e disseram, essa é a nossa tradição. Se alguém quebrasse essa tradição, eles achavam que essa pessoa tinha blasfemado contra Deus. E Jesus quebrou essas tradições. Então, o que Paulo quer dizer com tradições aqui no versículo 15? Ora, assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Vamos entender. Certamente, Paulo está falando aqui de tradição no sentido de verdades por ele pregadas, ou por Timóteo, ou por Silas, oralmente, enquanto estiveram naquela igreja. Paulo passou lá pelo menos 3 sábados. Então é isso que ele está falando de tradição oral. Aquilo que os apóstolos pregaram oralmente. E por epístola é porque agora ele já tinha mandado uma epístola para a igreja e mandou que essa epístola fosse lida publicamente na igreja. Agora notem vocês que essas pregações verbais dos apóstolos depois foram registradas e elas foram então incorporadas como parte da palavra de Deus revelada, inspirada, fizeram parte do cânon sagrado, que é a Bíblia. Paulo está se referindo a esse conteúdo. Quando ele está falando das tradições, sejam orais, sejam escritas, ou epístola nossa, ele está falando do conteúdo que nós temos na Escritura. De maneira nenhuma, Paulo está se referindo a qualquer outro conteúdo que fuja, que fira, ou que se contraponha à verdade revelada na Escritura Sagrada. Ele está querendo dizer para aquela igreja permanecer firme e sólida na palavra, porque os seguidores do anticristo estão abrindo mão, estão deixando de lado a verdade de Deus. Muito bem. Vamos ao último ponto. Os frutos da salvação. Versículos 16 e 17. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Depois de falar da origem, do propósito, da firmeza na salvação, Paulo agora fala dos frutos dessa salvação. Eu quero destacar aqui alguns pontos importantes. Primeiro, os salvos recebem o amor do Pai e do Filho. Notem o versículo 16. Ora, o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai. Notem que ele está fazendo uma oração. Não é muito comum você encontrar isso na Bíblia, mas às vezes você encontra. Que a forma normal de você orar é como? Você ora a Deus o Pai, pela mediação do Filho, no poder do Espírito. Mas às vezes você encontra em alguns lugares, e não é muito comum, orações dirigidas a Deus o Pai e também orações dirigidas a Deus o Filho. Este aqui é um exemplo. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Esses versos são uma oração do apóstolo Paulo em favor da igreja. Como aconteceu com o diácono Estevão,
na hora do seu martírio, ele orou, disse: Senhor Jesus, não lhes imputes esse pecado. Muito bem. O que Paulo está querendo afirmar aí, queridos, é que os salvos recebem o amor do Pai e o amor do Filho. E o ponto que eu quero colocar aqui é o seguinte: Deus não precisava ter criado a você, nem a mim, nem o universo, para ele ser Deus completo em si mesmo. Quando Deus resolveu criar os céus e a terra, e criar você, a sua imagem, a sua semelhança, e mais do que isso, Deus resolveu escolher você desde o princípio para a salvação, esta é uma descrição eloquentíssima do amor de Deus por você. Ele não precisava ter criado você, não precisava ter criado a mim, ele não precisava ter escolhido a você e a mim, mas ele criou, ele escolheu, porque ele amou. A salvação está plantada neste solo fértil do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo está falando de que os crentes, os salvos, recebem o amor de Deus. Segundo, os salvos recebem eterna consolação. Irmãos queridos, por que Paulo está falando isso? No versículo 16. E nos deu eterna consolação. Nota que Paulo está falando isso exatamente no contexto do levantamento do homem da iniquidade. No momento em que a igreja vai ser amassada, acuada, perseguida, torturada e morta. No momento em que talvez a grande pergunta que o mundo está fazendo, segundo Apocalipse 13:4, é: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Num tempo em que o mundo vai estar endeusando Satanás e o seu agente e achando que ninguém pode deter o avanço do mal no mundo. E a igreja fiel, amassada, pisada, perseguida, ensanguentada, precisa ouvir uma palavra de que Deus a ama e de que Deus destinou a ela para uma eterna consolação. Podem vir crises, pode vir perseguição, pode vir pobreza, pode vir espólio, pode vir tortura, pode vir prisão, pode vir massacre, pode vir a morte. Mas Deus deu a esta igreja uma consolação que transcende a sepultura. É eterna, onde não vai entrar dor, onde não vai entrar lágrima, onde a morte não vai chegar. É isso que Paulo quer que a igreja entenda. Terceiro, os salvos recebem boa esperança. E boa esperança. Que coisa maravilhosa. Tem esperança que não é boa? Existe alguma esperança que não seja boa? A esperança do ímpio é vazia. Vazia. Algumas pessoas que têm uma esperança falsa. Jesus vai dizer no final do Sermão do Monte que muitos naquele dia esperavam entrar no reino. As 5 virgens nécias esperavam o noivo. Estavam vestidas a caráter. Tinham lâmpadas. Estavam também lá. Mas na hora final esta esperança vai falhar. Mas a Bíblia diz que aquele que está arraigado na verdade, aquele que guarda a tradição da palavra de Deus, esta pessoa amada por Deus, ela tem uma boa esperança. Essa esperança não se confunde. Ela está plantada na própria pessoa de Deus. Finalmente, quarto e último lugar, para fechar, os salvos são consolados pela graça e confirmados em toda boa obra e boa palavra. Se você perceber, tem 2 palavras que regem esse texto, que é a palavra consolação e confirmação. Deus é o Deus que consola, Deus é o Deus que confirma. E aqui é magnífico você perceber que é pela graça que você é consolado e é pela graça que você fica firme. Mas de que maneira você é consolado e você fica firme? Em toda boa palavra e em toda boa obra. O que Paulo está querendo dizer para a igreja? Paulo está querendo dizer para a igreja que não basta apenas falar, é preciso fazer. Não basta ter apenas um bonito discurso,
é preciso ter uma prática correspondente. Não basta apenas ter conceitos certos, é preciso ter vida certa. Não basta apenas ter boa doutrina, é preciso ter vida sintonizada com essa doutrina. Não basta apenas ter um belo discurso, é preciso ter uma bela vida. Não basta apenas verdade em nossos lábios, é preciso que esta verdade seja notória em nossa vida. Assim devemos mostrar ao mundo tanto as palavras como as obras, tanto a doutrina como o dever, tanto a pregação como a prática. E Paulo então fecha esse assunto, mostrando esse grande contraste de uma igreja que não vai ser seduzida pelo anticristo. Diz Apocalipse que o anticristo vai botar sua marca em todas as pessoas do mundo inteiro, exceto naqueles cujo nome está escrito no livro da vida. Não importa se o mundo inteiro vai seguir as pegadas do anticristo. A igreja de Deus vai tomar outro rumo, vai seguir outra pegada. Não importa se o diabo e o seu agente vier para perseguir e matar a igreja. A Bíblia diz que a igreja vai vencer pela palavra do testemunho e pelo sangue do Cordeiro. E esta palavra, essa igreja amada de Deus, consolada por Deus, confirmada por Deus, solidificada por Deus, esta igreja vai ser confirmada com boa palavra, com boa prática, boa obra e boa palavra. Que Deus nos ajude, irmãos, termos boa palavra, termos boa obra, termos palavra e termos vida, para que o mundo saiba que nós somos seguidores do Cordeiro. Que o mundo veja que nós amamos o Cordeiro e que outras pessoas venham participar conosco desta caminhada bendita rumo à glória de Cristo. Que Deus nos ajude. Amém.